No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 24, Jesus fala e ensina a respeito do mundo espiritual. E cada um de nós que cremos em Deus e que estamos certos e experimentamos o seu reino, a sua vida e o seu poder, precisamos crescer na compreensão de como funciona o mundo espiritual. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Jesus fala da realidade de nossa salvação. Ele fala da seguinte maneira, a partir do versículo 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns entre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. Sabendo ele o que se passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e enfeitada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Vamos entender que, nesta passagem, Jesus ensina 2 coisas muito importantes. Primeiro, Satanás tem o seu reino. E onde ele reina? Veja que no versículo 21, o próprio Jesus disse: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. O homem é um bem do diabo. Cada pessoa que não pertence a Deus nem a Cristo pertence ao diabo. É uma questão legal. E é justo, porque as atitudes destas pessoas são atitudes diabólicas e possuem a natureza da serpente. O que Satanás faz? Por meio da mente humana caída, ele guarda a sua casa. Ele procura e dá, através dos pensamentos, todo tipo de defesa para manter aquela casa sob sua tutela. Por isso, é muito importante que cada um de nós que cremos aprendamos e compreendamos a necessidade de negar a si mesmo, não confiar em si mesmo e humilhar a si mesmo. Porque todas essas artimanhas e fortalezas malignas são mentais. Segunda coisa, a chegada do reino de Deus e a expulsão de Satanás e dos demônios. Jesus diz assim no versículo 19: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, versículo 20,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Portanto, Jesus ali na cruz, através do seu sacrifício, ele vai tirar o poder do diabo sobre o homem. E esta é a maneira de nós sermos salvos da natureza diabólica. Mas há necessidade de nós enchermos a nossa casa com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, para que permaneçamos sempre no reino, conhecendo a verdade e tendo toda a riqueza que nos vem pela presença de Jesus Cristo. Por isto, Jesus alerta para uma casa que permanece vazia depois que o espírito sai, o espírito imundo. Nós não podemos ficar sem ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ter um lugar vazio em nós. Por que a casa está vazia? Veja no versículo 24, ele está falando do homem. Ele diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Note que o espírito, ele tem uma sensação de posse daquele lugar, daquela casa, daquela alma, daquele corpo. É por meio daquele corpo que ele se expressa, que ele, através dos vícios, se satisfaz, vícios baixos. Portanto, ele diz: eu vou voltar. Mas ele vai voltar por quê? Porque a casa está vazia. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Note que os espíritos, os demônios, eles têm uma escala de um pior que o outro. Ele traz mais gente com ele, pessoas espirituais. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque não se encheu de Deus. Cada um de nós precisamos perceber como funciona o mundo espiritual. Pelo poder de Deus, o dedo de Deus, pelo Espírito Santo, a vida maligna foi expulsa de todos nós pelo Espírito Santo, quando nos convenceu do pecado e nos deu fé. Então, por meio de tomar a cruz e negarmos a nós mesmos, nós perdemos a natureza maligna. Então, nos tornamos agora um bem de Deus. Lembra do versículo? Fomos comprados por bom preço. Fomos tirados do mundo. Fomos tirados do mundo maligno. A primeira carta de João diz que o mundo jaz no maligno. Nós não mais jazemos no maligno. Agora nós estamos em Deus. Estamos em Cristo. Por isso que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por quê? A casa nossa foi varrida, a nossa casa foi ornamentada e cheia do Espírito Santo. Então não há lugar para coisas malignas. Medite nisto e perceba o poder de Deus. Jesus menciona simplesmente o dedo. Veja no versículo 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Jesus não diz a mão de Deus. Isso significa que um pouquinho do poder de Deus expulsa o demônio. Tão poderoso é Deus. O que cada um de nós que cremos precisamos compreender como funciona as coisas no mundo espiritual, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, estarmos completamente livres de qualquer influência maligna. Fomos tirados do reino das trevas, daquele lugar em que éramos joguetes de emoções malignas, como o ódio e a raiva. Fomos tirados do poder do maligno pela cruz de Cristo, daquele lugar em que os desejos da nossa carne, do nosso corpo, dos nossos olhos nos dominavam. A cruz é eficiente e destrói o poder do diabo. Portanto, o reino de Deus é chegado, o poder de Deus é chegado, o poder do Espírito Santo é chegado interiormente para cada um de nós.
Chegará o dia que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, no tempo da manifestação do reino. Nesta era, na era da pregação do evangelho e da salvação, nós temos o reino interiormente. Mas depois desta era, virá a era da manifestação do reino. Neste tempo, todos aqueles vencedores receberão o galardão, isto é, governarão com Cristo aqui na terra. Bendito seja o Senhor. Observem Apocalipse. A Nova Jerusalém vem de onde? Vem do céu. Quem é a Nova Jerusalém? Somos nós, os crentes. Vem algo do céu para a terra. Observe Jesus montado num cavaleiro branco e o exército seu. Ele vem para vencer, porque ele venceu. O seu nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Portanto, isto é invencível. Paulo viveu bem isto e proclamou: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele somos mais do que vencedores. Não desanime nunca. Seja forte, fiel e verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio nos trazer um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, fora do domínio do maligno. Bendito que vem no nome do Senhor. Feliz és tu que creu e que recebeu a boa semente, a palavra da verdade. Amém.